graça nos basta, Senhor Jesus. Tudo que temos, tudo que somos, Senhor, pertence a Ti, Jesus. Tudo é Teu, tudo é para Ti. Somente a Ti, Senhor, a honra, a glória, Senhor, o louvor. Que os nossos corações, Deus, nesta noite, suba, Senhor, com o nosso louvor, como incenso suave, as Tuas narinas, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, nos recebe, Senhor, na mesa do Teu banquete nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Amém. Sejam todos bem-vindos. Amém. Que bom te ver, Luzia. Fazia já um tempo. Amém. Irmão Alander, Lisander. São muito parecidos os nomes. Sejam bem-vindos. Amém. Aleluias. Pega a sua Bíblia, queridos. Quero compartilhar com você a palavra do Senhor. Abra comigo sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 11. Amém? Seja bem-vindo os irmãos que estão acompanhando pela rede social da igreja. Que nessa noite você seja alcançado por esta palavra. Amém? Mateus, capítulo 11, diz o texto assim: E quando Jesus acabou de instruir os 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. João, o Batista, ok? João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a perguntar-lhes: És tu aquele que havia de vir? Ou devemos esperar outro? E respondeu-lhes Jesus: Ide e anunciai a João as coisas que ouviram e viram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é ensinado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar por minha causa. Versículo 7. E partindo dali, começou Jesus a dizer à multidão a respeito de João o Batista, dizendo assim: O que fostes ver no deserto? Por um acaso um caniço agitado pelo vento? Sim, que fostes ver então? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão aos palácios dos reis. Mas, então o que foram ver? Um profeta? Sim. Eu vos digo que muito mais do que um profeta. João é aquele ao qual está escrito: Adiante da tua face eu envio o meu anjo, que este preparará diante de ti o meu caminho. Versículo 11 diz: E em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não apareceu alguém maior do que João Batista. Contudo, o menor no reino de Deus é o maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, faz-se violência no reino dos céus, e pela força apoderam-se dele, pois todos os profetas e as leis profetizaram até João.
E se quiserdes dar crédito a ele, é o Elias que haveria de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem compararei esta geração, que é semelhante a meninos que se assentam nas praças e gritam uns com os outros e os seus companheiros? Tocávamos flauta e não dançando, cantávamos lamentação e não choravam, pois veio João, não comendo e nem bebendo, e dizem que ele tinha demônio. Mas veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um comilão e um beberrão, amigo dos cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada pelas suas ações. Amém? Glória a Deus. Eu fiz questão de ler toda essa história para você entender algo a respeito de quem Jesus está mencionando, falando de um profeta. Embora Jesus fosse filho de Deus, rei, sacerdote, profeta, Jesus vem e anuncia alguém que era maior do que todos os outros profetas, que antes dele não houve outro, e depois dele não haveria. Mas preste bem atenção, quem era João Batista? Este homem que agora estava lá na prisão, ouvindo as notícias do que Jesus fazia. Se você for pegar o início da história, João Batista, ele era primo de Jesus, e eles provavelmente conviveram talvez na sua infância, mas João Batista, ele era um homem diferenciado, um menino diferenciado de toda aquela geração. Como no próprio texto diz, que Jesus fala de uma geração perversa. A pregação de João Batista, ela não era qualquer pregação, não era aquele leitinho, aquela comidinha bem leve. João Batista pegava pesado. Eu quero falar um pouco deste profeta. A história conta que na época de João Batista havia um grupo religioso de homens que eram zelosos pela palavra de Deus. Eles eram zelosos por guardar a palavra de Deus, manter ela fiel. E não somente manter a palavra, mas viver. Então eles não conseguiam conviver nas cidades, nos grandes centros. Esse povo era chamado de essênios. Eram pessoas que tinham zelo, alguns deles eram também, na linguagem, chamado de zelotes. Você vai ver que eles eram zelotes, vem da palavra zeloso. E uma das características que esse grupo de pessoas, de homens, eles não se conformavam com a igreja daquela época. Eles não se conformavam com o que vivia-se dentro das igrejas. Você observa que ele fala que ele veio para os pobres, para os doentes. Jesus veio para os endemoniados, né? Mas preste bem atenção. Por que Jesus veio para essas pessoas? Há uma profecia no Antigo Testamento que diz lá no livro de Isaías assim, ó: voz que clama no deserto. Fala comigo, uma voz que clama no deserto. Prepare o caminho do Senhor. Os essênios, este grupo de homens zelosos pela promessa da vinda de um Messias, eles estavam ali naquela caverna, não era tirando, naquelas cavernas ou nos desertos, eles não estavam lá tirando férias. Eles tinham uma vida, uma conduta regrada, uma vida de santidade, de separação de tudo aquilo que pudesse contaminá-los também. Segundo a lei de Moisés, eu gosto de brincar, eu aprendi isso esses dias, que ninguém chegava no culto, ninguém chegava para cultuar a Deus sem tomar banho. Não sei se você já leu isso, mas esse grupo, os essênios, ao qual João Batista, ele
fazia parte desse grupo, eles eram tão zelosos que todos os dias eles não só tomavam banho, mas eles se batizavam nas águas. Historicamente, eles viviam perto de encostas de montanhas que, quando choviam, eles escavavam na pedra um buraco que a água da chuva entrava e ela passava, enchia aquele lugar e seguia adiante. Era uma água corrente, embora fosse de chuva. Todos os dias eles se mergulhavam, eles se purificavam, se lavavam ali, porque todos os dias eles cultuavam a Deus. Todos os dias eles se assentavam, porque eles tinham uma promessa, uma crença, na verdade. Eles acreditavam que todos os dias, quando eles se sentavam numa mesa para compartilhar do pão e para comer, eles acreditavam que Jesus, ou o Messias, na verdade, apareceria com eles para cear com eles. Entenda que esses homens zelosos pela palavra de Deus, eles tinham o cuidado de se manterem fiel à palavra de Deus. Então eles viviam uma vida de santidade. Amém? A palavra santidade significa separação, e eles levaram isso muito ao pé da letra. Eles não só faziam uma separação espiritual, mas eles fisicamente eles se isolavam, iam literalmente para as cavernas. Eram pessoas de oração, eram pessoas de jejum, eram pessoas que viviam a palavra de Deus. Mas tinha uma coisa que faltava, aquilo que Jesus veio responder para ele. João da prisão pergunta: és tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar outro? E a resposta de Jesus para os discípulos de João foi: olha, diga a João que os cegos veem, os coxos andam, os mortos são ressuscitados, aos pobres eles estão sendo alcançados, os surdos ouvem. Ele está dizendo aqui: aos pobres é anunciado o evangelho. Para e preste bem atenção nesse período da igreja. Como eu disse, ninguém entrava na igreja sem tomar banho. Os doentes não entravam dentro da igreja. As pessoas que não tinham oferta não podiam entrar dentro da igreja. Era um sacrilégio ir ao culto, ir cultuar a Deus, não porque talvez os sacerdotes exigiam, mas era a própria lei que exigia. Fala assim para o teu irmão: ninguém vai a Deus sem ter o que oferecer. E isso era tão real e verdadeiro, porque todas as pessoas no Antigo Testamento que iam ao encontro de um profeta, eles levavam ofertas a esses profetas. Ninguém chegava lá de mão vazia. Então preste bem atenção: se você não tivesse uma oferta, você provavelmente não seria atendido na igreja por um sacerdote. O sacerdote não iria orar por você, logo você não seria perdoado. Se você não participasse do culto, você já estava desviado. Era essa linguagem que eles viviam. E se tinha algumas coisas, alguns elementos que era tão precioso para o judeu, porque eles viviam no deserto. Então água era muito importante, era muito valorizada. O pão, que era o alimento, era o pão nosso de cada dia. Por isso que Jesus fala do pão, era tão importante quanto nós precisamos todos os dias talvez comer um arroz e um feijão. Era a linguagem deles. Só que esses homens, eles esqueceram de fazer uma coisa: justiça. E de repente, no meio desse grupo de pessoas que se separavam e eram fiéis, aparece João Batista, uma voz que clamava no deserto para preparar o caminho do Senhor. E ele aparece em cena levando uma mensagem dura, pesada. Profeta é assim. Profeta, quando ele abre a sua boca, ele diz: assim diz o Senhor. Ele não pega leve. Por quê? Porque profeta, ele denuncia o pecado. Profeta, ele traz ajuste, alinhamento para o povo de Deus. O profeta, ele não é aquela pessoa que vai alisar o pecado e vai dizer: ó, meu irmão,
você pecou hoje, mas amanhã, não, ele dizia assim, ó, se você não se arrepender, certamente você morrerá. Então, de todos os pregadores da Bíblia, talvez João Batista fosse o que mais pegava duro na mensagem. E ele dizia assim nas suas mensagens: ó raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Quem te ensinou a fugir da presença de Deus? Ele está dizendo. Quem te ensinou a fugir do castigo? E as pessoas ouvindo esta mensagem, elas temiam. Algo fantástico para você poder entender o que era o culto. A palavra de Deus diz no segundo livro de 2 Pedro, capítulo 1, eu não me recordo o versículo, mas lá diz o princípio, o objetivo da pregação da mensagem da palavra de Deus. Ela é apta para exortar, para corrigir, para ensinar, para apontar pecados. Então preste bem atenção, qual era o objetivo de ir para a igreja no Antigo Testamento? Era se arrepender dos seus pecados e ser perdoado pelos seus pecados. Já pensou, nós fazemos aqui nos nossos dias de hoje a campanha do negue-se a si mesmo, a campanha do se arrependa e seja salvo. Isso não dá ibope nos nossos dias, porque os nossos dias é uma outra realidade. Não que isso seja errado, mas as pessoas estão buscando outra coisa. E João Batista, quando ele começa a ministrar essa palavra, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, é chegado a vós o reino de Deus, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ele pega e começa a apontar e denunciar o pecado da nação, o pecado do rei, o governador de Roma, que estava ali governando os judeus. Ele começa a apontar sobre a vida de Herodes. E Herodes nada mais, nada menos que era um louco. Você sabia que Herodes mandou matar a sua esposa? Por incrível que pareça, ele amava ela muito. Mas sabe por que ele matou ela? Porque ele achava que ela ia matá-lo para assumir o poder. Então antes de eu vou matar ela. E a Bíblia diz, e a história conta que esse homem fez essa loucura para poder se casar. Na verdade eu acho que ele nem se casou, não me lembro exatamente, mas para poder ficar com a mulher do seu irmão. E não satisfeito, ele não estava lá agora adulterando com a mulher do seu irmão, porque o irmão dele ainda estava vivo. Ele ainda desejava carnalmente, loucamente, a sua sobrinha. E João Batista, ele aponta dizendo: se arrependa, se arrependa. A pregação, a mensagem de João Batista era: arrependei-vos. João, ele preparou o caminho do Senhor, o caminho para a chegada de Deus numa vida de alguém, na vida de uma nação, num país, é através do arrependimento. Através do arrependimento. E olha só interessante o que Jesus fala, a maior característica deste povo, os essênios, os zelotes. Quando Jesus fala assim: vocês vieram aqui no deserto fazer o quê? Olhar um caniço agitado pelo vento? Isso tinha uma simbologia de um estilo de vida que eles adotavam. Eles adotavam um estilo de vida ao qual eles eram guiados e direcionados pelo Espírito de Deus. E quando eles falam inclinado, eles estavam dizendo que todo homem que é movido e direcionado por Deus, ele se inclina à vontade do Espírito. Por isso que Paulo usa muitas vezes essa simbologia. Ou nós nos inclinamos para a carne, a vontade da carne, ou nós nos inclinamos para a vontade do Espírito.
Ele está dizendo que o único momento que nós devemos nos inclinar e nos prostrar e nos reverenciar é diante de Deus e do Espírito do Senhor. E aí Jesus fala: vocês vieram ver um homem inclinado pelo vento. Por que vento? Porque o Espírito, a palavra Espírito de Deus, no Antigo Testamento, a palavra em hebraico, ela tem a mesma gramática ou colocação textual. Quando fala Espírito, fala de vento, fala de sopro. E observe que Jesus fala assim: vocês vieram do deserto olhar um homem inclinado pelo Espírito. Aí você consegue entender o que João Batista estava pregando. Eu prego o batismo de arrependimento, mas vem um que vos batizará com Espírito, com o Espírito Santo. Ele está dizendo que vai chegar um momento onde que este Espírito ao qual você deve se inclinar, você deve se humilhar diante deste Espírito, para não ser movido pela sua própria vontade. Ele está dizendo que vai vir um que é maior do que ele, que é totalmente rendido à vontade do Espírito. Você observa o próprio Jesus dizendo: olha, não seja feita a minha vontade, mas a sua, na terra como é no céu. Fala para o seu irmão assim: você precisa se inclinar para o Espírito. Jesus, quando ele tem uma conversa com Nicodemos, ele diz assim, Nicodemos não estava entendendo nada quando Jesus falou para ele: é preciso você nascer de novo. E aí Nicodemos pergunta: mas como que isso pode acontecer? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Aí João Batista disse: Jesus disse para ele assim: você precisa nascer da onde? Da água, batismo de João. Por que da água? Porque purifica. A purificação para o povo judeu era tão importante quanto ir ao culto, tão importante quanto ofertar a Deus. Todas as pessoas que peregrinavam, que iam no mínimo uma vez por ano, talvez 3, por causa das festas principais dos judeus, eles andavam pelo deserto, vinham de todas as nações, de todos os lugares onde eles estavam espalhados, e eles chegavam em Israel, em Jerusalém. A primeira coisa que eles faziam era tomar banho, para poder ir para o culto. Próximo ao templo, existiam ali 2 tanques, o tanque de Siloé, o tanque de Betesda. E todas as pessoas que chegavam, que não moravam ali, todos os peregrinos que vinham para o culto, que traziam as suas ofertas, a primeira coisa que eles faziam era tomar banho. A importância que tinha de se purificar para chegar diante de Deus. Aí Jesus fala para Nicodemos: é preciso você nascer da água, não daquele batismo que você tem que fazer 1, 2, 3 vezes por ano, mas uma que você faça definitivamente, um batismo de arrependimento. Porque quando há arrependimento genuíno, você nunca mais faz aquilo, porque você sabe talvez que vai doer. Quem aqui se arrepende de alguma coisa que nunca mais cometeu na sua vida? Principalmente os erros. Você nunca mais vai querer fazer isso. Eu gosto de falar que quando eu era guri, eu era tentado por uma tomada mesmo. Eu era tentado por uma tomada. Não tinha essas tomadas que nem tem hoje, que tem um buraquinho ali, né? Um negócio mais aprofundado. Eu chegava lá e ficava fuçando com o dedo, e meu pai olhava para mim e dizia: não mexe aí, não mexe aí. Aí um dia eu peguei um carrinho, Jorge, tirei a rodinha e o eixo de ferro e enfiei na tomada. E meu pai estava vendo. Eu dei aquele grito, comecei a chorar. Aí ele falou assim: aprendeu? Nunca mais eu fui botar meu dedo na tomada. Você entende? Que não seja necessário isso. Mas João estava pregando: é necessário que você se arrependa, que nunca mais volte a fazer isso. Quando João Batista anunciava essa mensagem de arrependimento, a Bíblia diz que ali haviam romanos, haviam pessoas nobres, haviam pobres. Os soldados, ele dizia assim: olha, então você seja justo. Falava para os cobradores de impostos: sejam justos, não roube, não seja corrupto.
O que ele está dizendo? Agora que nós viemos para Cristo, nós nos arrependemos da nossa velha vida, a velha vida de carnalidade do pecado. Se antes roubava, não roube mais. Se antes matava, não mata mais. Se antes mentia, não mente mais. O arrependimento de coisas que estavam me levando para cada vez mais longe de Deus, ou cada vez mais cheirar a enxofre. Pergunto para o seu irmão: você toma banho hoje para vir para o culto? Se você tem pecado, meu irmão, tem gente que chega na igreja e não se purifica, nem durante o louvor, nem durante a mensagem, não se arrepende. Quando termina o culto, sabe, a gente começa já a sentir o cheiro de enxofre, porque é uma pessoa que já está lá com o pezinho lá no inferno. Tem gente que é assim, não se purifica, não se separa, não se arrepende. João Batista, ele era tão zeloso por isso que ele estava disposto a morrer por uma causa, morrer por uma verdade. Aí Jesus fala para Nicodemos: é necessário você nascer da água e do Espírito. João Batista dizia: arrependei-vos, porque vai vir um que é maior do que eu, que vai batizar vocês, água e o Espírito Santo. Ah, mas lá está escrito, pastor, com fogo. Aquele fogo lá é para quem não se arrepende. Não é o fogo do Espírito Santo, embora o Espírito Santo haja através do fogo. Mas preste bem atenção. Jesus declara que este homem, mesmo sendo um profeta, eu comentava hoje na aula aqui com os irmãos aqui, que houve profetas maiores e profetas menores, como está escrito na Bíblia, no Antigo Testamento. A maioria deles escreveram livros, doutrinas, proféticos, mas João Batista, que era o maior dos profetas, não escreveu nenhum livro. E eu comentava aqui nesta manhã que existem pessoas que, no mínimo 3 tipos de pessoas ao longo da história. Umas são aquelas que fazem a história, outras são aquelas que escrevem a história porque foram testemunhas e viram aquilo que determinada pessoa fez, e tem outras como nós, talvez, que lemos e ouvimos a história dos outros. Quem você é? Se você é uma pessoa que é inclinada para o Espírito, você vai fazer a história de Deus. Você vai talvez escrever a história de Deus na sua cidade, na sua família. Você tem algo de Deus para contar? Ou você tem algo de Deus, um direcionamento de Deus para fazer história? Ou apenas você vai ser como a multidão que vai ler a história dos outros? Essa é a resposta que Jesus está dando aqui. O que vocês vieram do deserto ver? Um homem, um caniço agitado pelo vento? João não tinha aparência, não tinha formosura. E o próprio Jesus dá o testemunho que sobre ele estava ali o espírito de Elias. Os maiores profetas que teve na história do povo de Israel. Olha aqui como é que João se vestia. Ele vestia com pele de camelo. Quem mora no deserto comia gafanhoto. Ele devia ter a aparência daqueles homens das cavernas que a gente vê nos desenhos lá. Só faltava arrastar um pedaço de pau, alguma coisa assim. Ele não tinha aparência. Mas quando ele abria sua boca, desde os pequenos aos maiores, as pessoas se dobravam. Preste bem atenção. Eu quero encerrar, porque Jesus está dizendo que de mulher nascida, até aquele momento não existia um maior do que ele. Mas depois dele não haveria, porque ele seria o menor. Porque Jesus estava falando acerca dele mesmo. E olha só como que é fantástico. Porque as coisas reveladas, a Bíblia diz que Deus reservou para os pequeninos. E quem são os pequeninos?
Ele não está falando de criança espiritual. Ele está falando daqueles que, como Nicodemos, aqueles que nasceram da água e do Espírito, que agora começaram uma caminhada com Deus, uma caminhada espiritual com Deus, e as coisas reveladas são para estes que começaram agora uma caminhada, uma nova jornada direcionada e inclinada para a vontade do Espírito Santo de Deus. Isso faz toda a diferença. Você consegue entender se você é dessa forma, ou você conhece alguém, uma pessoa que é inclinada à vontade do Espírito, faz e cumpre a vontade do Espírito? Você está entendendo isso? Se coloque de pé. Jesus, ele vai finalizando ali o texto dizendo a resposta, dizendo: olha, quem tem ouvidos ouça o que eu estou dizendo. Seja bem-aventurado, seja feliz por ser inclinado, voltado pela vontade do Espírito. Porque no Antigo Testamento as pessoas não tinham o Espírito aqui dentro. Por isso que João dizia: olha, vai vir um que vai batizar vocês no Espírito. O Espírito vai... No Antigo Testamento as pessoas mergulhavam na água. O que é ser batizado no Espírito Santo, pastor? Faça essa pergunta para o seu irmão. O que é ser batizado no Espírito Santo? Quando você aceitou Jesus, você foi lá, batizou, mergulhou nas águas, o que você fez? Você mergulhou, ok? Mas se você tem uma vida reta de santidade, você está buscando esse batismo que João Batista está falando. Você passou pelas águas, e agora você está buscando esse batismo de Jesus, o batismo do Espírito Santo. Não é você que vai ser batizado, não é você que vai ser mergulhado, é o Espírito que vai mergulhar em você. Você vai se jogar dentro do Espírito e vai mergulhar mais profundo e intimamente com Ele. E quando você abrir os teus olhos, você não vai ver como todo mundo vê. Você vai ter a capacidade, talvez a frieza, de se posicionar da maneira correta. Talvez você vai ter a capacidade de abrir os seus lábios, a sua boca, e dizer: assim diz o Senhor. Talvez você vai ter maior autoridade, e entendimento da autoridade que você carrega. Vai entrar na sua casa e vai dizer assim: Satanás, acabou. Acabou o teu tempo aqui. Sai. Bate em retirada. Você vai entrar no seu trabalho, vai levantar as suas mãos e vai orar e vai profetizar. Porque agora você está fluindo de dentro para fora. Antes o Espírito era fora, era sobre. Agora o Espírito está dentro. E quando o Espírito está dentro, é o que Jesus disse, porque do nosso interior vai fluir rios. E o rio, ele flui, ele jorra, uma fonte, ela está sempre jorrando, sempre tem algo novo, sempre tem algo bom, sempre vai ter, tanto para saciar a sua própria sede, como saciar a sede de uma multidão. Nos nossos dias, não se tem falado muito disso. Eu não sei, lá na fronteira se falavam sobre isso. Se ministravam, falaram: olha, existe um Espírito Santo que quer mergulhar dentro de você e você precisa mergulhar dentro dele. Eu não sei se você, talvez, algumas pessoas entendam que isso é uma utopia. Tem pessoas que não acreditam que ele existe, mas não que ele possa fazer tudo isso que você está falando, pastor. Ora, se você não mergulha no Espírito, logo você não se arrepende dos seus pecados, porque a Bíblia diz que é Ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Logo, se você é guiado pelo Espírito, aí se cumpre aqui que a Bíblia diz, que o Espírito que habita em nós, Ele opera em nós o querer e o efetuar. É Ele quem age por nós. Dificilmente tu vai errar, meu irmão. Dificilmente você vai pecar. Dificilmente você vai recuar. Agora, com maior facilidade, você vai dizer para as circunstâncias que estão ao seu derredor, vai dizer para a tempestade: cala-te.
vai dizer para as ondas: cessem. Vai dizer para o vento que cesse agora todo vento. Você está entendendo? Fala para o seu irmão assim: você precisa ser cheio do Espírito Santo. Houve na história da humanidade homens, mulheres que foram cheios do Espírito Santo. E alguns deles mudaram a história. Mudaram a história de nações. Mudaram histórias de cidades. Haviam homens tão cheios desse Espírito Santo que muitos deles não precisavam abrir a sua boca para pregar. Eles só passavam pela cidade, a caminho de outro lugar. E as pessoas, eles eram tão cheios do Espírito Santo, tão cheios do poder de Deus, que as pessoas saíam dos bares e entravam dentro da igreja. Eu imagino o pastor olhando para eles, perguntando: o que você está fazendo aqui? Eu não sei, eu sei que eu estava ali, bebendo, enchendo a cara, e alguma coisa me disse: sai daqui e corre para a igreja. Eu estou aqui, pastor. Um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo, talvez esta Serra Gaúcha não tenha conhecido. Ou você conhece um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo que todos correm para ele, por quê? Porque Deus está na vida dele. Não é porque: pastor, como que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Fala para o seu irmão: como que você sabe que você tem o Espírito Santo? Um dia ele te convenceu do pecado, do juízo e da justiça. E você levantou a sua mão e disse para ele: sim, amém. E quando você disse sim, ele entrou já dentro de você. Preste bem atenção no que eu disse. Ele entrou dentro de você. Trouxe vida para o teu espírito. Agora é você que precisa mergulhar nele. Você está entendendo a diferença? O fato de você estar aqui, o fato de você estar ouvindo essa mensagem do outro lado dessa tela, é porque o Espírito já está em você. Agora a diferença está em quem mergulha profundamente, intimamente com Ele. Entende isso? Aí está a diferença de quem é cheio do Espírito Santo ou não. Ah, pastor, como que eu sei que eu estou cheio do Espírito? Talvez você não consiga ter palavras para falar com Deus, para se expressar com Deus. Sabe aquele momento da oração que de repente às vezes só uma lágrima escorre no seu olho? Você está cheio do Espírito. Ele está te tocando. Ele está falando dentro de você. Tem vezes que você não tem palavras e você só faz assim. Ele faz leitura porque ele habita dentro de você. Ele faz uma leitura naqueles momentos que você está sozinho. Você está sozinho lá no seu quarto, no seu carro, lá no seu trabalho. E você está ali como um robô, trabalhando, mas a tua mente está em outro lugar. Mas é o Espírito que sonda. Olha só como que é maravilhoso os nossos corações. É o Espírito que divide ossos, medula. Ele sabe, Ele te conhece por dentro e por fora. É Ele que nos ensina e nos influencia a como orar da maneira correta. É Ele que nos ajuda nas nossas fraquezas. É Ele que intercede por nós diante do Pai. Por que não mergulhar? Por que não ser amigo? Olha, quando Jesus disse, anuncia para os discípulos assim: eu vou embora, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Quem é órfão não tem o quê? Pai ou mãe, certo? O que Jesus falou? Vou deixar um consolador. Ele vai falar assim: eu vou deixar um pai consolador, um amigo que vai suprir tudo e vai fazer muito mais além do que eu fiz. Vocês vão fazer através dele. Eu não vejo desvantagem nenhuma em conhecê-lo, concorda? Não vejo desvantagem nenhuma em querer mergulhar. Na verdade, você só tem a ganhar, queridos. É por isso que as multidões iam para João Batista. Ele chamava as pessoas de cobra. Vem cá, sua jararaca. Vem cá, surucucu. Vem cá, sua jiboia. Caninana. Sua naja. Vem aqui. Se arrependa dos seus pecados. E seja batizado em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Quero te fazer um convite nessa noite.
Você que está na sua casa, se você puder colocar a mão no seu coração ou se ajoelhar. Mas eu quero te fazer um convite nessa noite. Que neste lugar você possa abrir o seu coração e falar para o Senhor: Pai, eu quero te conhecer intimamente, profundamente. Revela o teu Espírito. Revela o Espírito que o Senhor fez habitar dentro de mim. E que nesta noite, Pai, em nome de Jesus Cristo, o Senhor possa estar alcançando a cada vida agora, Senhor, meu Deus, meu Pai, com o toque do Teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, opera agora sinais, maravilhas, prodígios, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, toca e revela, Senhor, neste lugar. Toca e revela, Senhor, meu Deus, meu Pai, o profundo, o íntimo do coração do teu povo nesta noite, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Onde houver, Senhor, meu Deus, meu Pai, enfermidade, Espírito Santo de Deus, toca agora, em nome de Jesus Cristo, trazendo cura, trazendo, Senhor, meu Deus, meu Pai, a manifestação do teu poder, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Onde houver cativos, onde houver, Senhor, meu Deus, meu Pai, pessoas que precisam de libertação, Espírito Santo de Deus, entra agora em ação em nosso favor, entra em ação em favor desta vida, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que venha, Senhor, meu Deus, meu Pai, dos céus agora, o sopro deste Espírito Santo. Toca, Senhor, meu Deus, meu Pai, do alto da cabeça, a planta dos pés, trazendo, Pai, fome e sede de conhecer este Espírito, a cada dia mais mergulhar, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Mas que haja, Senhor, meu Deus, meu Pai, a diferença na vida de cada um, Senhor, de cada vida aqui, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos a Deus, revela teu Espírito. Revela, Senhor, o teu Espírito, em nome de Jesus, a cada um dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode tomar teu assento. Amém.